bom de mel, mas minha vitória hoje. Os descendentes de Judá. Os descendentes de Judá. Vai lá no versículo 9. Foi Jabez mais honrado do que o quê? Do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo: com dores odeio o quê? A luz. É a mesma coisa no dia de hoje. Muitas vezes, sem o Senhor perceber, Deus ele já permitiu passar por várias cidades, até mesmo estados diferentes. Só em Pernambuco eu passei por 12 igrejas diferentes. E você vê muitas vezes a mãe, sem querer, falando algo ao seu filho, à sua filha. Só que no calor da emoção, ela nem está percebendo o que ela está falando. Só que passa um ano, 2 tempos, 3 tempos. De repente Deus ele coloca um filme na cabeça dela. E ela começa a ir para a igreja e falar: pastor, a minha casa está acontecendo assim, assim, assim. O meu filho está assim, assim, assado. E como Deus, ele levantou os pastores, pregadores, presbíteros, para o quê? Para apacentar, para cuidar das ovelhas de Cristo. E muitas vezes nós conversamos, e de repente o Espírito Santo revela o que está acontecendo. Palavras lançadas no coração dele, no coração dela, não tinha nenhum efeito, só que já foi lançada. Muitas vezes a nossa vida começa o quê? Dá tudo errado, tudo amarrado, porque muitas vezes nós mesmos, com a nossa palavra, nós o quê? Nos amaldiçoamos. Pastor, eu me amaldiçoo? Toda vez que você fala que está difícil, toda vez que você fala que está impossível, você está querendo fazer o quê? Você está colocando o impossível, você está colocando a barreira. Porque eu sou um homem, e eu não posso te glorificar, te exaltar. Eu não posso te conceder uma casa boa, uma família boa. Mas a barreira que você está colocando entre você e Deus, você está impedindo a tua família ser abençoada. Você está impedindo a tua vida ser abençoada. Você está impedindo o milagre acontecer na tua vida. Por causa do quê? Da palavra. Uma coisa eu falo, não pela carne. Aonde eu passo, Deus coloca no meu coração. Nem tudo é o diabo. O diabo ele está cheio de glória, de conquista. Porque muitas vezes o pior de tudo, que é muitos que se diz cristão, fica exaltando o diabo, sabia? Eu conheço tantas pessoas que não é cristão, não estou falando que tem a diferença de ser cristão e o que não é cristão. Deus ele ama a todos, mas estou falando aqueles que decidem o que? Batizar, aquele que decide o que? Andar na justiça, sem beber, sem fumar. Esses se diz cristão, só que esses estão perdendo para os filhos das trevas. Sabe por quê? Porque é os que mais desistem. Por isso que vocês veem bem muitos empresários
incrédulo bem-sucedido, sabe por quê? Porque eles não têm medo. Eles tropeçam e caem, levanta e vai de novo. O crente, ele tropeça, cai lá, fica deitado. Pode ter certeza, igreja. Você não tem que olhar. Olha outra coisa que Deus acaba de falar. Tem muitos crentes que falam, não, eu tô coitadinho. Eu sou simples, eu tenho essa roupinha simples, eu tenho essa casinha simples, mas Deus vai me dar a vitória. Igreja, presta atenção, principalmente o senhor que se diz cristão. Aqui eu não estou falando de religião, não falo de religião. Mas Deus, Ele permitiu, dentro de Curitiba, e não só Curitiba, mas na onde que eu já passei, muitos dos lugares, os obreiros, os membros pediam para que, através do Espírito Santo, eu vinha abrir um novo trabalho, um novo ministério, não que é meu. Isso daqui não é meu. Isso daqui não é da minha esposa. Isso daqui, quando nós colocamos na mão de Deus, isso se torna de Deus. Muitos são as cidades, os lugares que queria que lá nós começássemos um trabalho. Mas Deus, Ele permitiu que viesse ser aqui. Aonde que eu nunca passei, eu nem conhecia, eu só ouvi falar que existia um bairro Xaxim, mas eu nunca ouvi falar. Mas pode ter certeza que se Deus, Ele enviou essa obra para cá, é para revolucionar essa cidade. É para revolucionar não só esse bairro, mas principalmente revolucionar o estado do Paraná. Sabe por quê? Porque não é o homem que faz. Quando o homem pensa que está fazendo, Deus, Ele tira a mão dele. Sem Deus nada nós podemos. Igreja, presta atenção, eu precisei relar na senhora, para que Deus, Ele removesse a dor dela, precisei. Quem estava aqui no começo do culto? Somente eu fiz o quê? Eu chamei para vir diante do altar. Somente dela sair da cadeira, o Espírito Santo já tocou na vida dela. Sabe por quê? Muitas vezes está precisando da tua atitude. Não está precisando Deus abrir a janela do céu e derramar as bênçãos, não. Tem muito dizimista que fala bem assim, mas eu sou dizimista, minha vida está na miséria. Acorda 3 da tarde. Acorda 3 da tarde. Daí Deus vai prosperar a tua vida como? Igreja, a Bíblia nos ensina. Primeiro é o quê? É vigiar. Tem muitos crentes que ficam orando, fica com calo e fala, Deus não me ouve. Orai e não recebeis porque o que pedires mal. Então, nós temos que o quê? Saber pedir. O que pedir? Igreja, tem muitos que se diz pregadores. Somente quem está próximo de mim, que sabe como estava meu coração. Eu passei 2 meses e alguns dias reformando aqui, não fiquei nem um pouquinho ansioso. Mas hoje parecia que nasceu um caminhão. Não conseguia nem sair de casa. Eu queria que dasse domingo, mas não dasse 7h30. Só que não era eu que queria. Era o inimigo que queria impedir Deus, Ele agir, Deus, Ele falar. Só que pode ter certeza que não adianta somente o Senhor falar, não, agora eu vou praticar a justiça com Deus, agora eu vou andar na linha com Deus, e não estar vigilante, que não vai adiantar nada. Igreja, eu canso de falar para as pessoas que Deus já permitiu eu vim ministrar a palavra dele. Não adianta o Senhor chegar pensando que é um teólogo, o maior empresário concedido, e colocar diante do altar o teu melhor. O teu melhor. Muitas vezes o teu melhor pode suprir as necessidades da obra.
Mas muitas vezes o teu melhor não está suprindo a necessidade da tua vida. Sabe por quê? Porque você está apegado àquilo que você dá. Quando você dá, apresenta ao Senhor, não é mais teu. E muitas pessoas se apegam, não, eu dei. Se você deu para Deus, tem que ficar você e Deus não falar mais. A vida do povo, muitas vezes não vai para frente por decisões erradas. Diga assim, minha mesmo, nossa mesmo. Igreja, que eu não vim falar para o Senhor, aqui eu não vim ministrar um culto. Pessoas que estão mais próximas de mim, sabe, convive comigo. Eu não sou muito de ficar lendo a Bíblia não, mas quando eu toco na Bíblia, o Espírito Santo fala. Sabe por quê? Porque o meu coração só Deus sabe. Aqui eu não vim falar para o Senhor, para a senhora, me colocar num pedestal que eu não sou nada. Eu não sou nada. O único que tem que ser o primeiro, o princípio na tua vida é o Cristo, é o Criador. Diga graças a Deus. Quem está conseguindo entender a palavra de Deus? Diga graças a Deus. O Senhor está entendendo? Se um homem que foi automaticamente recebido com uma palavra de maldição, Deus ele honrou. Será que Deus não vai honrar o Senhor, a senhora que decidiu o quê? Matar tua carne, mas para que o Espírito viva em tua vida? Diga graças a Deus, igreja. E Deus ele colocou no meu coração nessa noite, sabe o quê? A grande inauguração, não só de mais uma igreja, ou de um ministério, não. Deus hoje ele está levantando. Deus ele está levantando na rocha uma obra que ele possa assim mostrar e provar que ele é Deus. Porque Jesus já está às portas, igreja. Muitos não percebem pela luxúria. Muitos não percebem que Jesus está à porta, sabe por quê? Porque se sair da porta para fora e alguém oferecer para ele algo equivalente para muitos hoje é caro, ele tira e lá compra. Com o dinheiro nós possamos comprar tudo, mas com o dinheiro nós não compramos o quê? A nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então não se apega que você tenha bem material, mas se apega gradativamente na presença do Senhor. Igreja, vocês podem estar aqui pensando, mas como que Deus consegue usar? Porque muitas são as pessoas que julgam a cor, nem a aparência. O povo brasileiro julga a aparência, mas a aparência não vai te dar nada. Tá aqui, ó, meu pai, minha mãe e alguns irmãos meus que me conhecem. Se fosse por eles, se não fosse por eles, hoje o quê? Hoje Deus não estaria me usando da maneira que está. Sabe por quê? Eu conheci desde pequeno o evangelho. Só que será que eu pratiquei desde pequeno? Primeiro eu fui para onde? Eu fui para os caminhos tortuosos da vida. Mas mesmo assim, Deus teve o que? A misericórdia da minha alma. Como mesmo assim Deus tem o que? A misericórdia da tua alma. Eu lembro até hoje, e a minha mãe está aqui que não vai deixar eu mentir, eu sempre falo isso e vou falar. Um dia que eu decidi, não, chegou. Por isso que eu falo para o Senhor,
jovem, moça. Eu falo principalmente aos pais, que não adianta obrigar, pegar o teu filho pelos braços e tacar dentro da igreja. Porque não vai ser o plano de Deus, vai ser o plano da Maria e do João. E pelo plano da Maria e do João não vai acontecer nada. Mas quando é o plano de Deus, o próprio Espírito Santo pega nas mãos do teu filho e te traz na presença de Deus. Diga graças a Deus, igreja. Igreja, quando eu comecei, que eu decidi, falei, não, chega. Eu sou uma pessoa que eu sabia que eu estava na vida errada, mas quando eu coloco algo no meu coração, eu gosto de fazer com fidelidade. E quando eu conheci mais um ministério, onde eu comecei a frequentar, me batizei, virei pastor, eu agradeço a Deus por isso. Eu lembro até hoje, eu tinha uma motinha, eu comprei uma motinha, pensava que eu era o Giannichini. Uma motinha, pensava que eu podia tudo. Só que eu mudei. Só que muitas vezes a minha mãe, eu falo aqui na frente dela, a minha mãe, no começo ela não acreditou não. Sabe por quê? Eu levantava 4 da manhã para assistir o culto que era 6 da manhã. Um dia minha mãe chegou em mim, mãe, olha aqui, mãe. Um dia ela chegou em mim e falou bem assim, você está indo para a igreja nada, você está indo para a balada. Eu falei, mãe, não vou brigar com a senhora não, mas Deus vai mostrar para a senhora. E nem esquentei a cabeça, igreja. O que aconteceu? Deus preparou um dia. Aquele filho que ela pensava que estava indo para a balada, um dia ela foi internada. Acho que foi no coração, acho, né, mãe? Foi de coração, né, mãe? Você me ligou, né? E eu estava na igreja. Só que as minhas irmãs, quando me ligavam, eu não ficava preocupado, eu estava aqui, saía aqui mais confiante. E eu só comentei para o bispo na época. Ele falou, pode ir lá, senhor. Eu falei, não, vou primeiro fazer a obra de Deus, vou ajudar o senhor, depois eu vou lá ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá, já era umas 4 da tarde. Quando eu fiquei sabendo, era umas 9 da manhã. Fui 4 da tarde. Porque eu confiava naquilo que eu estava buscando. Eu cheguei lá, entrei no quarto, na UTI. E só fiz uma oração. Daquele meu jeito. Mas de coração. E ela não me contou, mas ela falou para a minha irmã falou assim, é o Aparecido mesmo, né? O Deus que ele está buscando é diferente, porque ele colocou a mão na minha cabeça e queimou tudo. Mas não sou eu. Muitas vezes não é o Senhor, não é a senhora. Muitas vezes nós temos que deixar a promessa de Deus acontecer. Nós temos que permitir que o plano de Deus aconteça. Diga graças a Deus, igreja. Vocês estão conseguindo entender? Essa Santa Ceia vai ser para todos. Para a criança, para o cristão, para o não cristão, para o ateu, para o judeu, para todos. É a Santa Ceia do perdão. Muitas vezes o Senhor magoou com Deus. Muitas vezes o Senhor se afastou de Deus por Ele não ter te concedido a tua graça, a tua prece, a tua oração. Só que hoje você vai fazer um recomeço diante da presença de Deus. Diga graças a Deus, igreja. Olha aqui, ó. Jabás clamou a quem? Clamou a Deus, ao Deus de Israel, que tu me abençoais e amplieis os meu território. Seja a tua mão, o quê? Comigo. A mão de quem? Do pastor Silva? A mão de quem? A mão de Deus. Ele não precisou justificar. Ele simplesmente clamou e revelou aquilo que estava no teu coração, no seu subciente.
E presta atenção aqui, ó. E me guardes do quê? Do mal. Isso é para o Senhor entender, para a senhora entender que o Senhor tem poder de quebrar toda a maldição que é lançada sobre a tua vida. Tem muitos pregadores que pensam que é ele que enche a igreja, que é ele que atrai o povo, sendo que é o Espírito Santo. Ele fala, não, pode vir que eu resolvo. Pode vir que vai ser pela minha fé. Primeiramente tem que ser pela tua fé para Deus operar. Primeiramente, o Senhor tem que desenvolver a tua fé. O Senhor tem que acreditar que o Senhor não foi mais um João, mais uma Maria, mais um Pedro, mais uma Leonilda, mais um José, não. Você foi a diferença entre o João, entre a Maria, entre a Leonilda, entre o José, entre todos. Diga graças a Deus, igreja. Igreja, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. E me guardais do mal, de modo que eu seja livre do quê? Da dor. Que eu venha ser livre da maldição. Diga graças a Deus. Deus, Ele está te dando oportunidade nessa noite. Não importa o que aconteceu, quantos anos foi. Mas Deus está te dando a oportunidade nessa noite, igreja, de fazer um recomeço diante da presença de Deus. E principalmente, quebrando todas as palavras proferidas contra a tua vida. Diga eu recebo, igreja. Diga eu tomo posse. E glorifique em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Da dor. E Deus, forte demais, velho. E Deus lhe concedeu o que ele tinha o quê? Que ele tinha o quê? Pedido. Igreja, tudo que nós fazemos de coração, Deus ele ouve, Ele responde. Não só ouve, mas responde. Ele muda a tua história. Igreja, presta atenção como é forte a oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E mesmo assim ele o quê? Ele foi para a cova. Mesmo assim aconteceu tribulação, mas Deus estava com quem? Estava com ele. Ezequiel, imagina só, igreja, quando o homem fala uma palavra para nós já se assustamos, corremos. Nós deixamos de confiar em Deus. Imagina só, Deus, Ele pediu para Isaías ir lá na casa de Ezequiel, falar, ó, peça para o Ezequiel preparar a tua casa, as tuas coisas, deixar tudo em ordem, que ele vai morrer. Se o Senhor hoje, Deus ele falasse bem assim, ó, arruma lá Maria, Joãozinho, Pedrinho, José, deixa tudo em ordem, que eu vou te levar. Como que você agiria diante de Deus? Seja sincero. Isso não estou falando quem é crente ou não é crente, é todos. Mas por quê? O que eu fiz? Já é do ser humano querer justificar. Só que vocês vão ver aqui, ó. Eu não vou pregar isso, mas vocês podem ver lá em 2 Reis 20. Ele somente inclinou diante da parede e clamou ao Senhor, meu Deus, eu estou sendo reto diante do Senhor, eu estou andando na tua justiça, mas que seja a tua vontade, eu estou preparado, estou pronto.
E o que Deus ele fez? Matou ele? Não só deu vida, mas deu 15 anos a mais ainda. 15 anos a mais na presença de Deus. Isso é para vocês entenderem e compreender que o poder da oração tem peso sim diante de Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus e glorifica ao Senhor em nome de Jesus.